Capítulo 15 da contagem de tempo de serviço. Artigo 76. O tempo de serviço público, assim considerado ou exclusivamente prestado ao Estado e suas autarquias, será contado singelamente para todos os fins. Parágrafo único. O tempo de serviço prestado à União, outros estados e municípios e suas autarquias anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual será contado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 77. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. Serão computados os dias de efetivo exercício do registro de frequência ou da folha de pagamento. Parágrafo 2º. O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como de 365 dias. Parágrafo 3º. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano, na aposentadoria compulsória ou por invalidez, quando excederem esse número. Artigo 78. Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de: inciso 1, férias; inciso 2, casamento até 8 dias; inciso 3, falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 dias; inciso 4, falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou madrasta, até 2 dias; inciso 5, serviços obrigatórios por lei; inciso 6, licença, quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional; inciso 7, licença a funcionária gestante; inciso 8, licenciamento compulsório nos termos do artigo 206; inciso 9, licença-prêmio; inciso 10, faltas abonadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 110, observados os limites ali fixados; inciso 11, missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do artigo 68. Inciso 12, nos casos previstos no artigo 122. Inciso 13. Afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente, ou se a pena imposta for de repreensão ou multa, e ainda os dias que excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada. Inciso 14. Trânsito, em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda o prazo de 8 dias. Inciso 15. Provas de competições desportivas, nos termos do item 1 do parágrafo 2º do artigo 75. Inciso 16. Licença paternidade por 5 dias. Artigo 79. Os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal serão considerados de efetivo exercício para todos os eleitos legais. Parágrafo único. No caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado o funcionário. Artigo 80. Será contado para todos os efeitos, salvo para percepção de vencimento ou remuneração. Inciso 1. O afastamento para provas de competições desportivas, nos termos do item 2 do parágrafo 2º do artigo 75. Inciso 2. As licenças previstas nos artigos 200 e 201. Artigo 81. Os tempos adiante enunciados serão contados. Inciso 1. Para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, sexta parte, aposentadoria e disponibilidade. A linha A. O afastamento nos termos dos artigos 65 e 66, junto a outros poderes do Estado,
a fundações instituídas pelo Estado ou empresas em que o Estado tenha participação majoritária pela sua administração centralizada ou descentralizada, bem como junto a órgãos da administração direta da União e de outros estados e municípios e de suas autarquias. A linha B, o de afastamento nos termos do artigo 67. Inciso 2º, para efeito de disponibilidade e aposentadoria. O de licença para tratamento de saúde. Artigo 82. O tempo de mandato federal e estadual, bem como o municipal, quando remunerado, será contado para fins de aposentadoria e de promoção por antiguidade. Parágrafo único. O disposto deste artigo aplica-se à hipótese de nomeação. Artigo 83. Para efeito de aposentadoria, será contado o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade. Artigo 84. É vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções, a União, Estados, municípios ou autarquias em geral. Parágrafo único. Em regime de acumulação, é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de direito ou vantagens no outro. Artigo 85. Não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Capítulo 16. Da vacância. Artigo 86. A vacância do cargo decorrerá de: inciso 1, exoneração; inciso 2, demissão; inciso 3, transferência; inciso 4, acesso; inciso 5, aposentadoria; inciso 6, falecimento. Parágrafo 1º. Dar-se-á a exoneração: 1. A pedido do funcionário; 2. A critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão; 3. Quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. Parágrafo 2º. A demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos nesta lei. Título 3 da promoção. Capítulo único da promoção. Artigo 87. Promoção é a passagem do funcionário de um grau a outro da mesma classe, e se processará obedecidos alternadamente os critérios de merecimento e de antiguidade, na forma que dispuser o regulamento. Artigo 88. O merecimento do funcionário será apurado em pontos positivos e negativos. Parágrafo 1º. Os pontos positivos se referem a condições de eficiência no cargo e ao aperfeiçoamento funcional resultante do aprimoramento dos seus conhecimentos. Parágrafo 2º. Os pontos negativos resultam da falta de assiduidade e da indisciplina. Artigo 89. Da apuração do merecimento será dada ciência ao funcionário. Artigo 90. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício no cargo e no serviço público apurado em dias. Artigo 91. As promoções serão feitas em junho a dezembro de cada ano, dentro de limites percentuais a serem estabelecidos em regulamento e corresponderão às condições existentes até o último dia do semestre imediatamente anterior. Artigo 92. Os direitos e vantagens que decorrem da promoção serão contados a partir da publicação do ato, salvo quando publicado fora do prazo legal, caso em que vigorará a contar do último dia do semestre a que corresponder. Parágrafo único. Ao funcionário que não estiver em efetivo exercício, só se abonarão as vantagens a partir da data de reassunção. Artigo 93. Será declarada sem efeito a promoção indevida, não ficando o funcionário, nesse caso, obrigado a restituições, salvo na hipótese de declaração falsa ou omissão intencional. Artigo 94. Só poderão ser promovidos os servidores que tiverem o interstício de efetivo grau de exercício no grau. Parágrafo único.
O interstício a que se refere este artigo será estabelecido em regulamento. Artigo 95. Dentro de cada quadro, haverá, para cada classe, nos respectivos graus, uma lista de classificação, para os critérios de merecimento e antiguidade. Parágrafo único. Ocorrendo empate, terão preferência sucessivamente. 1. Na classificação por merecimento. A linha A. Os títulos e os comprovantes de conclusão de cursos relacionados com a função exercida. A linha B. A assiduidade. A linha C. A antiguidade no cargo. A linha D. Os encargos de família. A linha E. A idade. 2. Na classificação por antiguidade. A linha A. O tempo no cargo. A linha B. O tempo de serviço prestado ao Estado. A linha C. O tempo de serviço público. A linha D. Os encargos de família. A linha E. A idade. Artigo 96. O funcionário em exercício de mandato eletivo federal ou estadual ou de mandato de prefeito somente poderá ser promovido por antiguidade. Artigo 97. Não serão promovidos por merecimento, ainda que classificados dentro dos limites estabelecidos no regulamento, os funcionários que tiverem sofrido qualquer penalidade nos 2 anos anteriores à data de vigência da promoção. Artigo 98. O funcionário submetido a processo administrativo poderá ser promovido, ficando, porém, sem efeito a promoção por merecimento, no caso de o processo resultar em penalidade. Artigo 99. Para a promoção por merecimento, é indispensável que o funcionário obtenha número de pontos não inferior à metade do máximo atribuível. Artigo 100. O merecimento do funcionário é adquirido na classe. Artigo 101. Revogado. Artigo 102. O tempo no cargo será efetivo exercício, contado na seguinte conformidade. Inciso 1. A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo nos casos de nomeação, transferência a pedido, reversão e aproveitamento. Inciso 2. Como se o funcionário estivesse em exercício, no caso de reintegração. Inciso 3. A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo do qual foi transferido, no caso de transferência ex officio. Inciso 4. A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo reclassificado ou transformado. Artigo 103. Será contado como tempo no cargo o efetivo exercício que o funcionário houver prestado no mesmo cargo, sem solução de continuidade, desde que por prazo superior a 6 meses. Inciso 1. Como substituto. Inciso 2. No desempenho de função gratificada, em período anterior à criação do respectivo cargo.